Nelson Rodrigues, ele é tido como um anjo pornográfico. Aí já começa uma contradição. Como é que você pode ser um anjo e pornográfico? É uma frase irônica, né? E que diz muito a respeito desse autor, que explorou esse lado do ser humano que até então não era explorado. Está além da mente, daquilo que está além da visão normal dessa realidade que ele tentou transmitir. Ele começa com algumas frases que eu achei interessante, tipo, era assim: eu amo a juventude como tal. O que eu abomino é um jovem idiota, um jovem inepto que escreve nas paredes. É proibido proibir. E carrega cartazes de Lenin, de Mao, Che Guevara e Fidel, outras participações mais brutais. Então, de uma maneira geral, é uma frase um pouco complexa, mas ele está questionando essa questão do proibido, é proibido proibir. É o que ele tenta fazer. Então, ele tenta mostrar a realidade nua e crua. Tanto que uma das suas peças é A Vida Como Ela É, que foi uma das peças teatrais com muito sucesso, que foi passada no teatro. Esse autor nasceu em Recife, em 23 de agosto de 1912. A sua carreira, ele escreveu peças de teatro, romances, novelas, contos e crônicas, tornando-se um dos maiores escritores brasileiros, tornando-se um dos escritores brasileiros mais versáteis. Mas o que ele realmente, para mim, grande é o teatro. Aí uma frase: não sou pornográfico, pelo contrário, me chamo de moralista. O único lugar onde o homem sofre e paga pelos pecados é em minhas peças. Então aí ele já começa uma crítica ferrada. Já, obviamente, isso aí, dentro dessa frase, está embutida essa questão da impunidade política, que na nossa sociedade, o brasileiro, tudo se faz, tudo acaba em pizza. Então, são questões que ele vão levantar e ele vai denunciar essas questões. Por isso que ele vai falando dessa burguesia hipócrita que nós temos até hoje, infelizmente, né? Está muito envolvido nessas questões aí, de que o homem só paga nas peças dele. Na verdade, na realidade, isso não acontece. A gente, infelizmente, sabe que isso às vezes acontece mesmo. Aí, eles só acreditam nas pessoas que ainda se ruborizam. Ruborizar quer dizer, ainda tem timidez. Né? Se a pessoa ainda tem uma certa inocência diante da vida, ainda ele acredita. Depois que ela passa dessa inocência, aí ele não acredita mais. Nelson Rodrigues foi o mais revolucionário personagem do teatro brasileiro, abrindo as portas à maneira da moderna dramaturgia do país. Então, aqui que eu falo que ele é tido como um dos maiores autores de teatro da nossa época. Percorreu, contudo, o árduo itinerário marcado pelas tragédias familiares e pela crítica contraditória. Desde o texto A Mulher Sem Pecado, de 1942, foi considerado, ao mesmo tempo, um imoral e um moralista, racionário e pornográfico, um gênio e um charlatão, escandalizando como nunca o público e a imprensa especializada na época com o seu teatro desagradável. Então ele não era muito bem-vindo, não, viu? O pessoal não gostava muito dele, porque tudo aquilo que mostra a realidade choca, e ele mostrava que as pessoas, na verdade, queriam ouvir, na verdade, denunciando as pessoas, aí as pessoas não gostavam do que ele estava escrevendo. Explorando a vida cotidiana do subúrbio do Rio de Janeiro, preencheu os palcos com incesto, crimes, suicídios, personagens beirando a loucura, inflamadas de desejo e agindo apaixonadamente, até matando, com diálogos rápidos e diretos, quase telegráficos, carregados de tragédia. Então, esse é seu grande marco. Deus frequenta as igrejas vazias. O que quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Que as pessoas que estão dentro da igreja são hipócritas. Elas estão ali para fazer um teatro. Então, essa é a visão que ele tem dessa realidade. Quer dizer, que nem todo mundo que vai à igreja tem a intenção realmente de catolicismo, da crença em Deus. A crítica que ele vai, aos poucos, vai mostrando isso. Então, aí, outras frases bem marcantes em relação ao Nelson Rodrigues
é essa questão da crítica social e política, e a sociedade é o ser humano em geral. Ser bonita não interessa, seja interessante. Uma das obras do autor, nós temos muitas, né? Ele escreveu 17 peças teatrais, sua edição completa abrange 4 volumes, divididos segundo o critério do crítico Sábado Malgalt, que agrupou as obras de acordo com suas características, dividindo as em 3 grupos: peças psicológicas, peças míticas e tragédias cariocas. Assim, as peças seguem o plano de publicação. Então, nós temos aí as peças psicológicas, A Mulher Sem Pecado, Vestido de Noiva, que nós vamos trabalhar hoje um pouquinho, Valsa número 6, Viúva, porém honesta, e as peças míticas, Álbum de Família, Anjo Negro, Senhora dos Afogados, Doroteia. As tragédias carioca número 1, A Falecida, Perdoa por Me Traíres, Os 7 Gatinhos, Boca de Ouro. Tragédias cariocas, Um Beijo no Asfalto, Bonitinha, Mas Ordinária, Toda Nudez Será Castigada. Aí nós temos um acervo fotográfico dele. Tem a Lucélia Santos, que nessa cena de Bonitinha, Mais Ordinária. Depois, Toda Nudez Será Castigada, A Dama de Lotação, que você já tinha falado, né, Patrícia? A Valsa número 6 e O Vestido de Noiva. O Vestido de Noiva foi aos palcos em 1943, sob a direção de Ziembinski. Né? A peça de Nelson Rodrigues renova o teatro brasileiro ao voltar-se para a realidade de cunho psicológico. Além do cunho psicológico, a peça apresenta outra inovação: a subdivisão do palco em 3 planos: o plano da realidade, o plano da alucinação e o plano da memória, cuja apresentação se dá através da iluminação. Então, a grande revolução foi essa questão. Porque até então, nós tínhamos um teatro no qual você ia assistir a peça, e era assim, a história em si, você tinha um começo, meio e fim, né? Não tinha um teatro difícil. Dentro de um filme, você consegue ainda voltar ao passado, imaginar alguma coisa no futuro. Convergir 3 planos de realidade dentro de um palco do teatro, isso nunca tinha acontecido. Então, por isso que ele se revolucionou, porque ele tem um plano de realidade, onde acontece uma história. Depois desse plano da realidade, a personagem tem um plano de alucinação e o plano da memória, onde é quando ela começa a recordar as coisas que aconteceram com ela. Então, isso é inédito dentro da nossa literatura. O conteúdo da peça é obtido através da inserção desses 3 planos. O livro Vestido de Noiva tem, em seu cenário, 3 planos que se intercalam: o plano da alucinação, o plano da realidade e o plano da memória, como eu falei. A Laide, que é a personagem principal, ela é uma moça rica da sociedade carioca, aí que entra a burguesia também, né? Essa questão de que ele só vai trabalhar com personagens, né, que vão ser voltados a essa sociedade, é atropelada numa das noites do Rio. Ela começa já, sempre também nas suas peças vai ter a tragédia. Tanto que ele também é considerado como um trágico. No plano da realidade, jornalistas correm para se informar e publicar em seus jornais o fato, enquanto médicos correm para salvar o corpo inerte da mulher, jogada numa mesa de operação entre a vida e a morte. Então você vê aí, nesse primeiro ato, já uma certa hipocrisia. Então é uma moça rica que é atropelada. Isso no plano da realidade. No plano da realidade, o que é interessante para os jornalistas? Informar um fato que vai vender o jornal. Essa coisa do jornal também está muito ligado dentro das suas peças. Um beijo no asfalto, tudo acontece por causa dessa notícia de um jornal de um rapaz que está na rua, é atropelado, e um passante vem para salvá-lo e dá um beijo no rapaz. Aí alguém tira foto e publica isso. Aí vira um inferno na vida de todo mundo que vê isso, inclusive do rapaz. Enfim, o que é interessante notar que você já tem aí o interesse da imprensa em publicar o jornal. Para a imprensa não importa se a pessoa vai passar bem, se não vai passar, não importa. E que aconteceu o fato, ela quer vender o jornal. Enquanto os médicos correm, né, para salvar o corpo da mulher inerte, jogada numa mesa de operação, jogada. Tá, interessante. Entre a vida e a morte. Bom, aí começa outra coisa. O plano da alucinação. A Laide procura por uma mulher chamada Madame Clessy. Essa Madame Clessy vem na memória que ela está, olha só, está encenando a peça, ela está no plano da realidade, e ela começa a lembrar dessa Madame Clessy, sua heroína, que foi assassinada no início do século.
vestida de noiva pelo seu namorado. Só para vocês entenderem um pouquinho, essa Madame... Porque, assim, para você entender essa passagem, você precisa entender um pouco da história. A Madame Cleci nada mais é que a mulher que morava na casa da Alaide, que ela nunca conheceu essa Madame Cleci. Então, a Madame Cleci é tida... Ela só ouviu falar sobre essa Madame Cleci. Ela morreu e depois a família da Alaide foi morar nessa casa. E ela sempre ouvia falar história dessa Madame Cleci. E ela ficou naquilo na memória, por isso que não é o plano da realidade, nem o plano da memória, é o plano da alucinação, porque ela fica alucinando essa questão quando ela está entre a vida e a morte. Nesse plano de alucinação, as duas se encontram, tá? E conversam. Um homem acusa a Alaide de assassina e ela revela a Madame Cleci que assassinou o marido Pedro com um ferro após uma discussão. Tudo isso é no plano da alucinação, tá? Não aconteceu. O plano da memória reconstitui a antena. Aí, o plano da memória vai reconstituir essa cena. Mais tarde, Ampas percebe que o assassinato de Pedro não passou de um sonho de Alaide. Olha que interessante. Você tem o plano da realidade, o plano da alucinação e as outras coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso é inédito numa peça de teatro. Aí volta ao plano da realidade. Enquanto os médicos tentam quase o impossível para salvar da morte no plano da realidade, Alaide e Madame Cleci conversam no plano da alucinação. Olha que interessante. Você está no plano da realidade e aí começa um outro diálogo da Madame Cleci com Alaide, tentando se lembrar o dia do casamento da primeira, da Alaide, da Madame Cleci. E as duas mulheres que estavam presentes enquanto Alaide se preparava para a cerimônia. A mulher de véu e uma moça chamada Lúcia. Ambas, na verdade, a mesma pessoa, a irmã de Alaide, que reclama o fato desta ter lhe roubado o marido. Então, nesse plano que está acontecendo a história, aparece a Lúcia, que na verdade é a irmã da Alaide. Quem roubou o marido, que na verdade assim, o Pedro, que aparece nessa história, ele é casado com a Alaide. Só que a Lúcia também era apaixonada pelo Pedro. E aí que entra a questão da história, que depois aqui a gente vai procurando entender por que ela foi atropelada, que até dá esse entender que o Pedro e a Lúcia fizeram esse atropelamento de propósito, para acabar com a Alaide, porque a Lúcia e o Pedro tinham um caso. Então segue-se uma série de intercalações entre esses planos, que é o plano da realidade, o trabalho dos médicos para examinar a Alaide e dos jornalistas querendo informação sobre a tragédia do atropelamento. Então, esse é o plano da realidade. Aconteceu. Os médicos ir lá tentando salvar a Alaide, que tinha sido atropelada, e toda hora os jornalistas tentando saber mais informações do que tinha acontecido, porque ela era importante naquela sociedade. Então, era importante noticiar o fato, a mulher essa atropelada na rua, tal. Isso era importante para o jornal, para vender jornal. Né? No plano da alucinação e da memória, a história de Madame Cleci com o seu namoro com um jovem rapaz e sua morte. Se funde com a Alaide no dia do casamento do Pedro. Aí começa uma história da Madame Cleci, que ela tinha também um namorado e tinha sido morta por esse namorado no dia do casamento. E ela morreu, foi velada com um vestido de noiva. Aí segue-se a discussão com Lúcia, minutos antes da cerimônia, que a acusa violentamente de ter roubado um noivo. Como eu falei para você, a Lúcia tinha um caso com Pedro, e ela acusa a irmã de ter roubado o marido. O casamento acontece, e a Alaide se vê vítima de uma conspiração entre Lúcia e Pedro, que pretende matá-la para ficarem juntos. No plano da realidade, a Alaide morre na mesa de operação, enquanto a Alaide assiste com Madame Cleci cenas do seu enterro. Olha que interessante, você está assistindo o enterro seu dentro do teatro, tá? Olha só. E a sua discussão com Lúcia momentos antes do atropelamento. Então, houve uma discussão entre as irmãs, Alaide e Lúcia, e ela fica assistindo o seu próprio velório lá. Bom, antes do atropelamento, quando jura que, mesmo morta, não a deixaria ficar com Pedro. Lúcia, no entanto, casa-se com Pedro,
mesmo tendo em sua mente a imagem de Alaide com o seu vestido de noiva. E aí, então, nós temos algumas cenas que eu preparei para vocês para mostrar a história em si. Então, o plano da realidade dá início à peça, o atropelamento. Então, nós temos uma foto desse atropelamento, feita no filme Aí, nós temos o repórter, comunica o atropelamento, a notícia acima. Aí, veja só, a imprensa tentando saber o que aconteceu. No plano da realidade, e ao mesmo tempo inicia-se um plano de memória. Os delírios de Alaide na mesa de cirurgia levam o leitor ao plano da memória e da alucinação. Os personagens. Nós temos Alaide, a personagem principal. Que ela é? Qual é essa personagem? Qual é a característica dessa personagem e de outras personagens, né, do Nelson Rodrigues? Ela é neurótica, oportunista, inconformada com a condição feminina. Isso é muito interessante. Busca autoafirmação, seduzindo com o namorado da irmã Lúcia. Conquista Pedro, que se torna seu marido, mas demonstra um certo desinteresse e frustração pela vida de casado, ao mesmo tempo em que se sente ameaçada da morte por Pedro. Então, ela se sente já ameaçada. Então, essa questão do atropelamento já é uma coisa que se interpreta que é premeditado. O atropelamento é um desfecho trágico. E o suicídio, o acesso, o assassinato. Então fica essa questão. Será que ela pulou? Será que ela foi assassinada? Será que foi por acaso? Então, essa parte do Nelson Rodrigues fica inexplicável. Não conseguimos saber exatamente o que aconteceu. Porque em nenhum momento há uma explicação sobre isso. Reconstrói-se em seu consciente a injustiça, as injustiças de que se julga vítima e revela seu fascínio pela vida marginal da Madame Cresci. Agora vamos falar de Lúcia. É a irmã de Alaide, aparece em quase toda a peça como mulher véu, representando a consciência pesada da irmã Alaide. Tão insatisfeita quanto a irmã, sente-se incompleta, vive atormentada por ter sido passada para trás por Alaide. Então, é manipulador. Inicialmente, namora a Lúcia, mas cede aos encantos de Alaide, com quem se casa primeiro. É um industrial bem-sucedido, tá? A questão da burguesia, novamente, nessas questões todas que ele critica, né? Que representa um bom partido para as moças. Ele e Lúcia são presumidos assassinos e hipocritamente se casam, com o consentimento dos pais de Lúcia e da expressiva mãe de Pedro, representado fidedignos da sociedade da época. E a Madame Cresci? Então, quem era essa Madame Cresci? Tá? É o lado inexplicável dela, que faz parte dessa alucinação. Tá? Era um cocote, prostituta no início do século. Madame Cresci vive na trama por meio da mente de Alaide, desejosa de viver um mundo de sensações picantes. Cresci restitui-se na casa de Alaide há décadas, Cresci residiu na casa de Alaide há décadas. Dentre seus pertences que são encontrados, Alaide encontra o diário que pertenceu a Cocote. Então, por meio desse diário, que ela começa a ter essa questão da Madame Cresci. Quando começa a peça, ela começa, preciso falar com Madame Cresci, preciso falar com Madame Cresci. Cresci representa para Alaide o ideal de mulher, liberada, que agride a sociedade hipócrita, na qual vive Alaide, apesar de negá-la. Cresci morreu, assassinada por seu namorado adolescente. Então é isso, pessoal. O que eu queria passar sobre Nelson Rodrigues era essa questão. Então, eu fiz um PowerPoint bem pequeno, assim, só para falar, né? Nelson Rodrigues e a burguesia. Então, através dos escritos dele, ele vai revelar, né, essa luxuriante, essa vida da burguesia da classe média ou da pequena burguesia, segundo Karl Marx dizia, né? Então, ele desnudou, mostrou, né? Ele tirou tudo o que estava oculto lá para os brasileiros, a vida existencial, hipócrita e amoral desta elite de forma tão realista. E essa forma é que escandalizou a sociedade da sua época.
Então, é por isso que o Val até comentou de como ele era contraditório, porque ele fazia parte dessa burguesia, ele era dessa classe. E ao desmascarar, a vida moral e ética deles, ele expôs à sociedade o que ocorre, o que representa, o modo de vida sem sentido, mesquinho, amoral, aético e vulgar da face oculta desta e da sua classe média. Então, quando a gente fala sem sentido, né, porque igual do vestido de noiva, queria casar, casou, e aí não se realizou naquele casamento, né? Seus textos e a dramaturgia transitam pelo submundo da desumanidade, dos desejos e realizações da família licenciosa da burguesia e sua classe média. Ele revelou a anatomia do processo de deteriorização moral e dos costumes da sociedade burguesa nacional, sem o mínimo de subterfúgio, sem pudor. Ele realmente escancarou ali, por isso mesmo que chocou. E me parece que esse era o intuito dele mesmo. Aí ele, com a faca afiada de sua caneta, né, ele esquartejou e jogou de volta a essa sociedade as suas entranhas fundadas na mediocridade dos falsos sentimentos e de sua existência de desventuras enraizadas em uma intriga trama de interações burlescas, caricaturais da decadente sociedade capitalista da época. Nelson sempre foi um ardoso defensor do capitalismo, que eles já sabem o que é, e de sua classe, a burguesia. Mas, ao retratar em seus escritos o modo de vida desta, ele acabou mostrando, né? Ele tirou a roupa, desnudou a burguesia, exibindo a sua essência existencial. E aí ele vai expor, diante dessa classe mesmo, né, toda essa pungência e ironia cáustica que lhe era peculiar. E aí alguns gostam, outros não. Possivelmente o legado dele esteja em seus escritos, que retratam com agudez a classe burguesa e sua classe média, que serviu como motivo de indignação do moralismo do pequeno burguês. É muito parecido com o que nós temos hoje também, esse moralismo que querem, né, que ficam, uma pequena parcela hoje prega, né, porque já não tem mais, mas hoje não faz muito mais sentido isso, graças a Deus, mas a gente tem uma parcela pequena que fica, né, pregando a religião, fala que no nosso país não tem corrupção, mas tem, que a família brasileira perfeita é aquela dos moldes, padrão, e a gente sabe que não é bem assim. Então, de novo, ele vai mostrar esse moralismo hipócrita do pequeno burguês e vai expor existencialmente dessas classes, né? Mas que jeito que ele vai expor? Com objetivo, com riqueza de figuras e situações, e ele vai revelar a acuidade que a sociedade que o repudiou. Então, ele vai mostrar aquilo que eles não querem ver. E essas contestações possam ser um embasamento histórico real, os escritos de Nelson não pedem sua validade. Por que ele não pede? Porque ele vai ter revelações intrigantes da vida existencial decadente, né, das classes dominantes do capitalismo nacional. Talvez a criatura tenha se voltado contra o seu criador, né? Então, esse texto é baseado nesse economista, e é mais para vocês realmente, porque quando a gente fala, não acredito que tinha isso, não é possível que acontecia isso naquela época, né? Como é que vai o noivo com a amante tramar a morte da noiva, né? E quando a gente tem, e esse ainda parece que é bem sutil, quando a gente vai para alguns temas que tem a sexualidade, mas não é da época de vocês, eu falo que eu e o Val, a gente lembra bem dessa porno chanchada, né, Val? Daquela, do sexo estampado, né, Val? É uma coisa que você fala, meu Deus, ele e é uma coisa bruta, né, Val? Uma coisa que tá assim, parece que
É um anseio. A cena tá bonitinha, mas ordinária, é chocante. Não, você fala assim, por isso que a gente até rotula, né? Aquela menina quietinha. Às vezes a gente brinca, aquela menina quietinha que você fala, aquela religiosa perfeita, a gente fala, bonitinha, mas ordinária. Na hora que solta tudo. Né? Então, quando você prende muito, quando você moraliza muito, não deixa, rotula, quando a pessoa se sente livre, aí ela faz tudo aquilo que ela não conseguiu fazer. Ou ela faz escondido, que era o que acontecia muito, porque a sociedade burguesa carioca, nessa época, tinha horrores, né? E aí o Nelson vem e mostra, fala, meu Deus, mas como é que acontece? Se você for ver Boca de Ouro, O Beijo do Asfalto, gente, não tinha nada demais. Quando vocês forem assistir hoje, você fala, nossa, mas Nelson é tão atual. Mas vocês imaginem naquela época, né? A nossa sociedade, imagina, a burguesia jamais quer perder o patamar dessa moral, né? Que eles são o exemplo, eles são a favor do capitalismo, imagina, não tem pobreza, não tem diferença de classe, não tem racismo no país, leva, é tudo perfeito. É verdade. E o Nelson, mas o Nelson dá um tapa na cara, inclusive na dele, né? Então, quando a gente assiste, é muito interessante de assistir. Vocês assistam um ou outro. Eu gostava muito. No domingo, até falei com o Val, tinha um programa no Fantástico que era A Vida Como Ela É. E sempre passava um trechinho de uma peça ou de um filme do Nelson, né? E a gente ficava esperando. A Dama da Lotação, também com a Sônia Braga, né? Ela ia... Era assédio hoje, né? A Dama da Lotação. Porque ela ia se realizar sexualmente dentro de um ônibus. Essa sedução, né? E não importava com quem, né, Val? Então você fala, nossa senhora, né? E era tudo aquele escondido velado que as pessoas colocavam para fora. E quando ele mostra, parece que era numa normalidade, né? Bem tranquilo. Mas o foco dele é a classe média burguesa, carioca e bem hipócrita. Não mudou muito de hoje. Tá, gente? É só para vocês entenderem esse contexto. É Guerra Fria, né? Então, moldada aí nos interesses norte-americano, né? Econômico, mas o político, ele vai criticar, né? Essa classe burguesa e, de alguma forma, o sistema capitalista também nas entrelinhas dos filmes dele aí. Obrigado, Patrícia, por ter participado. Acho que agora talvez a gente não tenha mais Nietzsche, né? E aí a gente encerra o nosso ano praticamente hoje. Não conseguimos atingir 100%. Pelo menos uma sementinha a gente plantou. Mesmo presencial, a gente não atinge 100%. Não por conta da dificuldade econômica, mas a gente viu que os alunos que tiveram acesso, mesmo aqueles com algum problema emocional, porque a gente também vai tendo nessa pandemia, se esforçaram em entrar, em estar com a gente, em participar, em ter essa disciplina, né, Val, de estar conosco. Não, é difícil. Porque para nós também é muito difícil, gente. O Val dominou muito, teve mais habilidades do que eu essa aula online, né? Ele dominou mais a tecnologia rápido. Eu ainda demorei um pouquinho e tive mais dificuldade. Mas qual é o intuito? É da gente estar junto com eles e tentando passar algo para eles, né? Da gente falar, olha, é importante isso, é importante aquilo, se peguem nisso, naquilo, para eles irem... Porque é uma forma da gente também compartilhar, né, esse conhecimento de um jeito juntos. O bom é que agora a gente tem tempo de estudar para passar de uma forma melhor para eles, porque naquela correria do dia a dia, às vezes não sobrava tempo, né, Val? É verdade. Então, na verdade, nunca passei, Nelson Rodrigues, nunca deu tempo para passar, né? Então, a gente faz de todo o coração para eles, porque a gente se coloca no lugar deles, e eu espero que eles também no nosso, porque não é fácil, a gente fica ansioso, eu tenho que passar isso para eles têm que saber isso, aquilo, olha, leia isso. É verdade. Então, e ensino remoto ou à distância, ele requer uma maturidade intelectual do aluno para o estudo, porque é ele com ele só, né? Por mais que a gente fale,
mas é o aluno que vai ter que se organizar para separar o momento, para fazer atividade, para procurar, para pesquisar. Ele não vai ter o professor ali, ai, o que é isso, professor? Onde eu procuro? Como eu faço? Né? Eles já vão ter que se organizar. E a universidade é meio assim, né, Val? Eles que vão para um outro forma, eles vão ter que se virar, vai ter que correr atrás ali. A gente, quando entra no primeiro ano da faculdade ou da universidade, a gente fala assim, meu Deus, eu estou órfão. O que eu vou fazer agora, né, Val? Até você entender que é tudo diferente do que ele já tinha. Eu falo que eles vão sair do castelo do Fidelino e vão pular, né, os muros e vão para outro horizonte. Outros patamares aí. Eles não vão estar mais encastelados lá com a gente. Vocês vão ver que é muito legal. Vocês vão se descobrir, vocês vão se frustrar, vocês vão gostar de novo, mas faz parte da maturidade deles como ser humano, a busca desse conhecimento, né? Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer a todos vocês aí. Eu não vou ver mais vocês, provavelmente a gente vai se encontrar um dia pela rua aí, é o máximo que a gente pode acontecer. Mas eu estou aberto, se vocês precisarem de mim também, pode me procurar, pode mandar o WhatsApp, que a gente puder ajudar a gente. Pode falar. Eu quero agradecer pelo ano, eu quero agradecer pela dedicação, pelo esforço, por todo esse carinho que vocês têm de continuar ensinando, de buscar a matéria cada vez de uma forma melhor, mesmo à distância, procurar estar auxiliando a gente sempre. Então, de verdade, muito obrigada. Obrigado. Obrigada, meu amor. A gente sabe que vocês são nossos parceiros aí. Professores. Oi, Juju. Eu também queria agradecer vocês demais, porque a gente entende que para vocês está sendo fácil, para a gente também não, mas vocês estão tentando da maneira melhor e a gente está concluindo esse ano assim, e graças a vocês. Obrigado. Eu quero agradecer mesmo, concordo com a Paty para a gente fazer uma aula de bota fora com todos os professores, vai ser bem legal para a gente. Acho que a gente tem que com todos. Então, tá bom. Então, um beijão para vocês. Beatriz, um beijo. Tá, Letícia, Giovana, tá? Obrigado, viu, Patrícia, também por você ter participado. Obrigada a você, querido. Obrigada, gente. Foi muito importante esse ano vocês não terem desistido da gente, apesar de tudo. Foi complicado, mas a gente está encerrando, né, esse ciclo. Sim. E vamos para frente. Vamos para frente, bola para frente. Então, tchau para vocês. Tchau, queridos. Tchau. Tchau. Tchau, bom dia. Tchau.